A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Estamos já no final de março e o Português Suave não para. Todos os dias pode ouvir em podcast, mas já sabe que ao domingo e às quartas-feiras temos encontro marcado por aqui. Marco Neves, olá, hoje estás à distância. Olá, tudo bem? Estou à distância, estou no Porto. Porque és um homem muito requisitado, no fundo. Aqui a andar de um lado para o outro a falar da língua portuguesa, é sempre bom. E estive na Madeira, na Feira do Livro do Funchal, e agora estou aqui no Porto, participei no TEDx ontem, no TEDx Porto, e foi muito engraçado. E sabes uma coisa curiosa que descobri ontem? Fiz aqui um pequeno vídeo sobre as Ilhas Selvagens e recebi uma mensagem diretamente das Ilhas Selvagens. A sério? No meio do oceano. Eu não me quero enganar no nome da pessoa, deixa-me só confirmar, mas foi um das pessoas que lá estão, que eles têm polícias, têm guardas, não é guardas florestais, que aquilo não tem florestas, mas têm, por exemplo, vigilantes da natureza, e são pessoas que lá estão, e que um deles enviou-me, e deixa-me só dizer-te o nome, porque é para não me enganar, é o Miguel Machete, e que me enviou uma mensagem. Pronto, fica aqui também um abraço para as Ilhas Selvagens. Marco Neves, tu já és do mundo. Qualquer dia perdemos-te para a Austrália. Esperemos que não. Acho que não. Vamos arrancar com a língua nas notícias. Vamos a isto. E então, o que é que temos esta semana? Hoje sei que andam aí ocupados com um congresso, não é? Se não estou em erro. Sim. E por isso, uma das primeiras palavras que pensei falar foi mesmo a palavra congresso. Não há muito a dizer, é uma palavra que vem de uma forma verbal latina antiga que está relacionada com reunião, ou seja, com a junção de duas ou mais pessoas para estarem juntas ou para conversar. Portanto, aqui não há, é daquelas palavras que não há grande surpresa. Não há grande ciência, no fundo. Não houve assim uma grande mudança. Já em relação a outra hora, a outra palavra que é a hora, que mudou hoje, não é? Portanto, hoje domingo, dia 29 de março, nós tivemos uma mudança da hora. Aí já houve uma grande mudança ao longo dos milénios, porque a raiz indo-europeia, a palavra de onde vem esta palavra, queria dizer ano ou estação. Portanto, aqui sim houve uma grande mudança, uma grande redução da duração da hora, mas hoje de facto quer dizer só esta divisão do dia. Uma curiosidade que eu também gostava, que não é linguística, mas que eu acho sempre muito interessante, que tem algumas implicações linguísticas, é o facto de as horas antigamente não eram certas ao longo do ano. Não é só esta questão de mudar a hora no inverno e no verão. Como o Sol tinha, ou seja, o tempo do Sol durante o dia, o tempo em que o Sol estava visível, variava e varia muito de estação para estação, de altura para altura, as horas também esticavam e encolhiam conforme essa mudança. Portanto, no verão, as horas duravam mais, cada uma das horas durava mais. Eram contadas com, por exemplo, relógios solares, e por isso as horas esticavam-se. No inverno, as horas encolhiam, portanto tínhamos horas mais rápidas. Hoje, com os relógios que temos, a partir do momento em que há relógios mecânicos, as horas começam a ser contadas de forma mais certa. A implicação linguística disto é só porque é uma demonstração de como a sociedade se foi padronizando, passou a ter mais, como é que eu dizer, métodos certos de contar as horas, e também uma língua padrão, também regras que nós aprendemos. Aqui há um certo paralelismo. Tu gostas mais do horário de verão ou de inverno? Uma boa pergunta, mas eu gostava, eu não sei, pessoalmente gostava que não mudasse a hora, mas eu sei que há muitas há muita contestação à volta disso. Contestação, e há muitas ideias diferentes, e eu percebo que há argumentos dos dois lados, não quero meter nesse assunto. Pessoalmente, eu gostava de não ter este dia em que dormimos menos uma hora, mas pronto, é assim. Não somos nós que decidimos, não somos nós que temos esses problemas, mas é bom sair do trabalho, às vezes, ali por volta das 7, 8 ainda estar dia. Isso sabe mesmo bem. Sem dúvida. Eu gosto mais
dos dias longos à tarde, Claro. em que nós estamos, quer dizer, ver os meus filhos agora já começar a poder brincar mais no pátio Claro, durante mais claro. tempo, é muito bom. Mas isso é a questão do próprio verão ter os dias mais longos, não é tanto a questão de mudarmos ou não a hora. Uhum. Bem, vamos avançar e vamos passear. vamos passear. Vou passear contigo, Marco Neves. Vamos a isso. A pergunta é, para onde? Bem, acho que, tendo em conta aquele percurso que eu te contei há pouco, que andei a fazer esta semana, vou ter de falar aqui um pouco da Madeira e do português da Madeira. Eu fartei-me de conversar com pessoas no Funchal sobre as várias Eu palavras vi da os teus Madeira. vídeos, eu estive atento. O primeiro que eu fiz logo quando cheguei, teve assim, como é que eu ia dizer, umas reações muito engraçadas, porque eu disse lá uma palavra que a maior parte dos madeirenses disseram, não, mas não, isso não quer dizer isso. Então eles quiseram-me explicar e às vezes vieram mesmo ter comigo na rua, muito contentes e foram todos muito simpáticos, mas dizer, olha, mas aquilo não quer dizer o que tu disseste. o que foi muito bom. Mas eu vou então dizer as 5 palavras que usei nesse vídeo. Depois também fui a uma loja muito interessante chamada Madeirense Puro, lá que vende produtos sobre o português da Madeira, e estivemos até a conversar e a fazer um vídeo sobre estes produtos, não sobre os produtos, mas sobre o português da Madeira, sobre os livros sobre este tema, e também a Bruna, que foi a que me convidou. Há quase um dicionário próprio, não é? Exatamente. Ela tem um dicionário, os jogos, é muito engraçado. Então a primeira palavra que eu usei é buzico, e explicar isto com uma pronúncia um pouco diferente, há que dizer, Sim. mas explicaram-me que é uma criança, como eu disse, mas é uma criança mais nova, portanto um bebê, basicamente quer dizer um bebê. Depois a segunda palavra foi o grande ponto de discórdia. Como é que eu dizer? Discórdia, se quisermos, que foi bisalho, que eu disse que queria dizer criança, e algumas pessoas disseram que podem usar como criança, mas o grande significado da palavra é pintainho. Portanto, o bisalho é um pintainho. Okay. E um pintainho que nós podemos dizer, olha, que este meu filho é um pintainho, é um bisalho. Remete mais para a ideia de criança, sim, podemos assumir. Mas pronto, eles disseram que usam mais para pintainho, e eu vou acreditar nos muitos madeirenses que me disseram. Claro, eles é que sabem. É pintainho. Depois temos uma palavra muito curiosa, rueza, que é uma que eu expliquei nesse vídeo, que é fome, mas também já percebi que é uma fome não muito forte, ou seja, aquele, como é que eu ia dizer, como é que tu dirias? Uma larica. Uma larica, exatamente. Andei à procura, quando estava lá com a Bruna a fazer o vídeo, andei à procura da palavra certa que nós diríamos aqui no continente, a palavra certa para o continente, não para a Madeira. E eu diria que, e agora que me dizes isso, acho que sim, é larica, uma certa larica no estômago. A quarta palavra foi caçoar, que quer dizer brincar, mas brincar no sentido muito, muito particular, que é meter-se com uma pessoa, ou seja, um amigo que se mete com outro. Não está, portanto, é gozar, mas no bom sentido. É quando uma pessoa brinca, mas de forma amigável, amigável, não maldosa. Portanto, isso é caçoar. E aqui apoio-me nas referências das várias pessoas que que falaram comigo na Madeira. E por fim, uma palavra muito interessante, que é a paz. Eu disse só paz, mas todos os madeirenses me disseram, mas nós dizemos sempre com o A no início. Portanto, podemos pôr esta palavra como a paz, com intuações muito diferentes, que correspondem um pouco ao nosso pá, mas com mais sentidos. E é muito interessante porque, na verdade, mostra porque o nosso pá vem de rapaz. E este rapaz foi sendo reduzido de maneiras diferentes em diferentes territórios, quase como se ainda pudéssemos ver as diferentes fases da palavra a ser reduzida para pá em diferentes sítios. Temos rapaz, ainda é possível dizer, ou melhor, é possível ouvir pessoas a dizer, pá, rapaz, cala-te. Mas usam muito essa expressão, não é? Na Madeira, e eu tenho amigos cá que também continuam a usar essa expressão. Mas eles passam muitas vezes para a paz, portanto já não dizem rapaz, mas só a paz, e nós cá dizemos pá, e ainda há zonas do país, pelo que me disseram, que dizem paz. Portanto, temos várias fases desta palavra em todo o nosso mapa. E agora, digo-te uma coisa, eu estou-me a fazer falta é ir aos Açores. Portanto, eu tenho mesmo de ir aos Açores. Tens mesmo.
É a grande falha. Portanto, para depois fazer um vídeo, quando lá chegar, e depois as pessoas aparecerem na rua a dizer que não era bem como eu tinha dito, o que é engraçado. Olha, só fazer aqui uma pequena correção, porque aqui há uns episódios eu falei da Elisa e disse que ela era açoriana, e ela é madeirense, mais um talento madeirense que também já participou na Eurovisão. Eu tinha aqui a ideia que ela era açoriana, mas não, ela é madeirense. Há muito talento madeirense por aí espalhado e que canta muito bem. E nos Açores também, e tu vais conhecê-lo, Marco Neves, muito em breve nessa tua viagem que vais fazer. Vamos para os mitos? Vamos. Hoje estou aqui a usar esta secção não para falar de mitos, mas para dizer que recebi uma mensagem muito simpática do Luís Aguiar Conraria, que de vez em quando que nos envia algumas mensagens. E é nosso colaborador aqui na Rádio Observador também, no Fora do Baralho. É um crossover entre podcasts. Exatamente, é bem visto. Portanto, temos aqui o Luís Aguiar Conraria, que me enviou uma mensagem a dizer que encontrou uma diferença muito curiosa entre Portugal e o Brasil, em que ele nunca tinha reparado, e eu também não, que é como é que os alunos dizem que alguma coisa vai, como nós dizemos cá, sair no teste. Isto sai no teste. E pelo que ele me disse, no Brasil as coisas não saem no teste, a matéria não sai no teste, a matéria entra no teste, o que é muito curioso. E nós, quando reparamos nisso, até pensamos, bem, se calhar a versão deles até tem um pouco mais lógica, não é? Mas, pronto, estas questões não são uma questão de lógica, são só uma questão de uso continuado e algo. Enfim, o sair no teste, no fundo, é nós pensamos que a matéria está numa gaveta e sai para o teste, não é? Fica lá no teste, depois do professor decidir que é aquilo que vai sair. Mas é uma diferença muito, muito, muito curiosa, em que eu nunca tinha reparado. E lembrei-me só aqui de referir várias outras diferenças que nós temos, diferenças que por vezes nós não reparamos, mas, ou seja, em que a pessoa só repara quando vem, por exemplo, do Brasil para cá, e começa a ouvir e percebe que nós usamos de maneira diferente aquele ponto particular da língua, e nós também fazemos o mesmo quando vamos para outro país que fala português. Há sempre estas diferenças. As outras três que eu gostava só de apontar é o que nós demos na aula. Por exemplo, eu estou numa aula e vamos dar matéria, e pelo que eu percebi, no Brasil este uso também é um pouco causa estranheza, dizer que alguma coisa é dada numa aula. Mais quando é o próprio aluno a dizer, quando chega a casa, olha, eu hoje dei os verbos, não sei do quê. Os pais, se for no contexto do português do Brasil, o aluno, dei qualquer coisa, fica muito estranho. Sim. Entanto, o verbo dar no Brasil tem aqui um significado, não digo diferente, mas com outra conotação. Não, e não é só isso, porque os verbos têm sempre muitos sentidos. Exato. E esses não são sempre iguais de um lado e do outro. Depois temos também a expressão vou lá ter, que para nós é perfeitamente natural e nem sequer percebemos como é que pode ser estranha, mas se nós começarmos a olhar para ela com intensidade, percebemos que vou lá ter não tem assim muito sentido. Ter o quê? O que é este ter? E por fim, o gostava de, que um brasileiro diria quase sempre gostaria de, e também acham muito estranho que nós usemos o gostava. E pronto, foi aqui mais uma viagem. Hoje foi só viagens. Foi só viagens. Eu saio daqui cansado. E não sei, mas como é que eu ia dizer? A vantagem é que não saí do lugar, não é? Pois, olha, eu saí um pouco, é verdade. Sim. E estou agora aqui mais longe, mas vou voltar e na quarta-feira já estarei para falarmos de dúvidas. Exatamente, com dúvidas dos nossos ouvintes, que ainda podem enviar para o e-mail. Marco Neves, qual é que é? portuguesuave@observador.pt. É isso mesmo, e o número de telefone é muito fácil, se bem que o Marco Neves tem aqui alguma dificuldade em decorar, mas nós vamos conseguir. Eu faço aqui a promessa que nós um dia vamos ter o Marco Neves. Houve uma pessoa, houve um madeirense que me veio que tinha uma dúvida e queria enviar para o Português Suave. Eu disse, então podem enviar para o número de telefone. Ele disse, então qual é que é? Eu, é mesmo verdade que eu não decoro, eu não sei qual é o número. Mas ele prometeu que ia engraçado. É o 910024185. Mensagens de texto, mas nós gostamos sempre de ouvir a sua voz, portanto uma mensagem de áudio fica sempre bem. Marco Neves, um abraço. Estamos de regresso na quarta-feira. Obrigado.